da palavra de Deus. Trouxe sua Bíblia? Se você não trouxe, nós temos ali uma Bíblia no Data Show, aonde nós podemos também acompanhar, né, a palavra. Na semana passada nós começamos em 1 Coríntios 11:1, mas hoje a gente vai começar num dos livros históricos que o Evangelho não começa em Mateus. O Novo Testamento não começa em Mateus. O Novo Testamento começa em Romanos. Então, se você quer conhecer o Novo Testamento, você tem que começar a ler de Romanos. Se você quiser ler Mateus, Marcos, Lucas e João, ali são histórias, é um livro histórico que narra a história de Jesus, de João Batista. Então narra várias histórias ali e das curas, os milagres que Jesus fez. Então, se você quer conhecer Jesus, o ressuscitado, você tem que procurar aqueles livros que foram escritos pelo apóstolo Paulo, que foi o único a quem Jesus falou, deu as coordenadas, tá bom? Então, vamos para o livro histórico de Lucas. Como o apóstolo Paulo orava, a segunda parte. Lucas 11. Lucas 11. Vamos ler do versículo 1. Lucas 11:1. Diz assim. Vamos ler do 1 ao 4. Todos? Olha lá, que bonito. De uma feita, ou seja, de um dia, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Jesus estava orando. Quando terminou de quê? De orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Você vê aqui você vê dois tipos de oração: uma oração que Jesus fazia e uma oração que João Batista fazia. Porque ele fala, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então João ensinou os discípulos dele, que João também tinha discípulos que seguiam a João Batista. Só parou de seguir após a morte de João Batista, e por indicação de João mesmo, falou que os discípulos dele deveriam ser discípulos de Jesus, deveriam seguir a Jesus. Aí ele vai e continua: ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então Jesus os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, primeiro te dou graças pela vida dos santos, os santos que se reúnem aqui, e as centenas deles que estão pelas rádios, e as outras que ainda serão alcançadas por essa palavra. Eu dou graças pela vida de cada ovelha, as que estão no aprisco, e aquelas que ainda não estão no aprisco, mas são tuas ovelhas. Eu oro para que essa verdade do Evangelho penetre a mente e a alma, e resgate essas ovelhas das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu oro para que o entendimento, que os olhos do coração sejam iluminados, para que cada um possa crescer no conhecimento, para que
Deus ilumine, para que Deus dê a cada um intrepidez, coragem para viver esta vida. Eu oro no nome santo de Jesus Cristo. E a igreja bendita, gloriosa, amada, poderosa, santa, perfeita, justificada, perdoada, predestinada, que tem o seu nome escrito no livro da vida, digam todos amém. E glórias a Jesus para todos sempre. Amém. Obrigado, cooperador. Obrigado aos cooperadores dessa casa de oração. Como o apóstolo Paulo orava. Aqui você viu comigo, você leu comigo, como Jesus orava. Como Jesus ensinou para aqueles discípulos dele orar. Como é que ele ensinou? Quando orardes, falando para eles, não está falando para você não, está falando para eles. O que ele falou? Pai, então dizei, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Pastor, então eu tenho que orar assim, a oração é essa. Foi essa oração que Paulo mandou eu orar. Você não vê Paulo orando isso aqui. Alguém já leu na Bíblia Paulo orando isso aqui? Quem já leu na Bíblia? Alguém já leu? Não tem na Bíblia. Paulo orando desse jeito que Jesus ensinou. Paulo não orou desse jeito que Jesus ensinou. Porque quando Jesus ensinou esse jeito aqui, Jesus estava ainda em carne. Ali era Jesus de Nazaré. Ali era o filho de José e de Maria, ali era o carpinteiro, ali estava a manifestação de Deus, homem, para pagar o preço do resgate da humanidade. Então, ele diz, venha o teu reino. Pastor, não posso orar para que venha o reino de Deus. Se você recebeu a Cristo, o reino de Deus já está dentro de você. Então você não pode pedir para vir outro reino, que você já tem um reino dentro de você. Não é Ele que governa a sua vida? Então você já tem um reino dentro de você. Aí ele disse, o pão nosso cotidiano nos dê dia em dia. Ele falou que nunca te faltaria nada, que Ele estaria contigo todos os dias. Então o pão você ganha porque você trabalha. Perdoa os nossos pecados. Como que ele poderia orar isso? Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos todos os que nos devem. Como é que eu posso orar? Senhor, perdoa os nossos pecados, que Jesus já foi lá na cruz e já morreu para perdoar os meus pecados. Eu vou estar dizendo que o que Ele fez, Ele não fez. Quando eu digo, perdoa os meus pecados, Ele vai falar, o que eu fiz na cruz? Mas todo mundo ora assim, perdoa meus pecados. Irmãos, eu não tenho culpa que as pessoas não conseguem enxergar o que você enxergou. Se Deus te iluminou, que você é muito, muito especial para Deus. Porque Ele sabe que você vai propagar isto ao mundo inteiro. Você não vai se calar com essa verdade. Você não vai esconder a luz debaixo do alqueire. Você vai colocar a luz no velador para iluminar essa cidade. Então, o que nós queremos dizer aqui? O que a Bíblia quer dizer aqui, a palavra? Que Jesus ensinou uma oração aos 12. João ensinou um outro tipo de oração. E você sabe que é o Pai Nosso, de cada Pai Nosso, está no céu, santificado seja o teu nome. Está lá em Mateus 6. Vai lá rapidinho para você ver. Mateus 6. Mateus 6. Versículo 9. Diz assim. Não, Mateus 6 Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está onde? Mas Ele também está onde? Está em nós. Santificado é o teu nome. Venha o teu reino. O reino já veio. Cristo, tendo vindo Cristo, o reino veio. Faça a sua vontade. Só vai executar na terra a vontade de Deus.
Nada que acontece na nossa vida, irmãos, nada foge da vontade de Deus. Tudo que é bom para nós, tudo que é ruim para nós, está no plano de Deus. É isso que Ele quer que nós acreditemos, que até as dores que sentimos na nossa carne hoje, está também nos planos de Deus. Diz a história que Paulo orou 3 vezes por uma enfermidade. 3 vezes, era o máximo que um judeu orava, quando ele estava desesperado. Ele orava 3 vezes pela mesma coisa. Por que ele não podia orar pela mesma coisa? Porque Jesus ensinou para não usar de vãs repetições. Aí ele orou 3 vezes para o mesmo problema, e Jesus falou, e Ele fala às vezes com você que fica insistindo em mudar o sentido da tua vida. Se você tem que passar, passe falando de Deus, passe confessando a palavra, dizendo: Deus é soberano, mesmo nesse momento que eu estou vivendo. Eu confio em Deus. Tem alguém aí? Então Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas. Ele já perdoou, irmão? Então eu não posso falar: Senhor, perdoa-me. O perdão foi dado na cruz. Quando Ele na cruz, Ele disse: tudo está consumado. Ou seja, o perdão foi liberado. Diz que na mesma hora o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, Deus falou: agora você pode falar diretamente comigo, que vocês já estão perdoados. Vocês não podiam falar comigo, agora vocês todos podem falar comigo, porque vocês todos estão perdoados. Ô irmão, isso é bom demais. Entendes isso, irmão? Então aqui está a oração que é feita hoje. Essa oração é feita no Espiritismo, essa oração é feita no Catolicismo, essa oração é feita no Candomblé, essa oração aqui é feita no jogo de futebol, essa oração é feita numa luta de telequete, eles usam essa oração para fazer tudo, até para enterrar gente. Pai Nosso, ou essa aqui ou Ave Maria, que não tem na Bíblia, né? Mas como que o homem de Deus chamado Paulo orava? Porque Paulo não repete essa oração. Então como é que ele orava? Nós estudamos na semana passada que Paulo começava uma oração com agradecimento pela vida dos santos. Toda vez que você for orar, você tem que agradecer a Deus pela tua vida, pela vida da tua mulher, teu marido, teus filhos, a igreja. Se você lembrar, Paulo fala assim: sempre quando eu me lembro de vocês, aí ele fala: eu dou graças a Deus. Então a primeira palavra em oração deve ser: meu Deus me deu um carro, meu Deus me deu uma casa, meu Deus me deu um marido, meu Deus me deu um filho, meu Deus me deu um tempo. Não, agradeça a Deus pela tua vida, pela tua família, pelos irmãos, pelas famílias, pelos teus pais. Aquela pessoa que vier na tua mente, é para você agradecer a Deus pela vida dela, pelos teus amigos, pelos teus inimigos, todos você tem que lembrar e agradecer a Deus. Então Paulo usava alguns tipos de oração. Paulo agradecia pela vida dos santos, Paulo agradecia pela fé que eles tinham em Jesus, Paulo agradecia pelo amor que eles tinham uns pelos outros, Paulo agradecia pela esperança da vida eterna que eles tinham no coração, Paulo agradecia pelo crescimento no conhecimento. Paulo orava para que eles crescessem no conhecimento. Paulo orava para que Deus providenciasse portas abertas para a palavra entrar. Paulo orava para que Deus iluminasse os crentes. Deus te iluminou, irmão. Você pode dar glórias a Deus, porque Deus tem te iluminado. Diga assim: Deus me iluminou. Eu tenho luz nos meus olhos. Muitos crentes não têm luz nos olhos. O que é ter luz nos olhos? É você olhar para a palavra e você lê e você falou: agora eu entendo isto. Mas você não entendia. Você não entendia tanto que você bebia água ungida, pegava sal grosso, sabonete para lavar a cabeça, para tirar o pecado, para tirar o pensamento ruim. Você passava no tapete do sal, você fazia N sacrifícios, porque você lia, não tinha luz. Se você lê
a Bíblia, sem a luz de Deus, sem a ótica de Deus, sem os olhos da fé, você não consegue compreender nada. Isto se torna um livro chato, um enigma. Aí você fica dependendo de intérpretes. Aí você vê, segundo a minha interpretação, segundo a minha visão. Eu não tenho interpretação, eu não tenho visão, eu não tenho nada, eu só leio. Eu acompanho a leitura, leio, paro na vírgula, paro nos pontos, se for exclamação, se for interrogação. Então eu vou lendo, e eu não revelo nada, eu só leio. Quem te ilumina é Deus. Então Paulo orou para que o povo tivesse um espírito de intrepidez, um espírito de sabedoria e de revelação. Estou citando isso aqui que nós estudamos na terça-feira passada, que agora nós vamos dar uma caminhada na frente. Paulo ora pelos crentes. Nós estudamos isso no capítulo 1 de Efésios. Não precisa botar não, irmão. E do versículo 15 ao 19 nós estudamos sobre isso. Essa foi a primeira oração de Paulo pela igreja de Éfeso. Aí Paulo fez uma segunda oração, que nós vamos agora no capítulo 3 de Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios 3. Vamos ler do 14. Efésios 3, 14. Olha o que diz a Bíblia. A revelação que Jesus deu ao apóstolo Paulo. Aqui está as revelações que Jesus deu a Paulo. Versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então Paulo, em algumas ocasiões, ele diz aqui que ele se ajoelhava. Está lendo isto? Não está escrito isto? Então, orar de joelho não é lei, não é legalismo. Isto era uma das maneiras de Paulo orar. Então Paulo se punha de joelhos. Ele diz: eu me ponho de joelho diante do Pai. Versículo 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aí ele se punha de joelho para quê? Para que, a oração dele, segundo a riqueza da sua glória, olha a oração de Paulo, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Então Paulo orava para que Deus fortalecesse os crentes com o quê? Com poder. Está aqui escrito, para que sejais fortalecidos com poder. Paulo nunca orou: eu oro para que você ganhe na loteria, eu oro para que você ganhe na Mega Sena, eu oro para que você venda tudinho. Não, ele nunca orou assim. Eu oro para que você tenha a tua fábrica de tenda. Não, ele não orava assim, ele não orava dessa maneira. Então ele diz, versículo 16: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Aonde? No homem interior. Nós temos um homem exterior e nós temos um homem interior. O homem exterior é a nossa natureza humana. O homem interior, o exterior é humano, e o interior é o espiritual, é a nossa verdadeira identidade, porque nós somos filhos de um Deus Espírito. Se somos filhos de um Deus Espírito, a nossa identidade verdadeira é espiritual. Então, por isso que um crente não pode ficar baqueado com as coisas da carne. Os crentes de hoje, os crentes do século 21, é diferente dos crentes do primeiro século. Os caras sofriam, queimavam os caras, jogavam na fogueira, decepava a cabeça, arrancava os membros, futucava com espada, com vara, com chicote. Os caras não largavam. Aqui uma dorzinha aqui já desvia, um probleminha aqui já desvia. Que crente é esse, irmão? Vou mudar a palavra crente. Crentinos. São um bando de crentinos que envergonha o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que não querem passar por nada.
acham que são bibelôs. Oh, Deus me tem na mão dele e Ele não vai permitir que nenhum mal chegue à minha vida. Se você está vivo, porque nenhum mal chegou na tua vida. Se chegasse o mal que quer chegar, eu já estava morto, você já estava morto há muito tempo. O mal não chega porque quando ele vai chegando perto da gente, sabe quem ele vê? A luz. A luz. Diga amém, povo abençoado. Então, para que sejais fortalecidos com poder, diga, a oração é para que esse meu irmão aqui seja fortalecido com o poder de Jesus Cristo. Deixa eu olhar para sua cara, maluco. Está escondendo de mim? Versículo 17, olha aí a continuação da oração. E assim habite Cristo no vosso coração. Paulo está falando que Cristo habite no teu coração. Receba que Ele está no teu coração. Eu recebi Jesus, Ele está no meu coração. Ou seja, Ele está na minha mente, está na minha vida. Oh, glórias. Alabaxerebandalabás. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Diga, pela fé, diga o irmão, pela fé. Mas eu não estou sentindo nenhum arrepio. Irmãos, fé não é para arrepiar, irmão. Quem arrepia é o homem exterior. O interior não se arrepia. O interior é poderoso para enfrentar qualquer luta. Ele te treinou para isso. Ele te capacitou para você vencer todo tipo de gigante que se levantar contra a tua vida. Todas as artimanhas você já venceu. Oh, Santo Jesus. Está ouvindo, irmã? Você que está aí, está ouvindo? Está entendendo? Assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando-vos, de que jeito, irmão? Você sabe o que é arraigados? Apegado, grudado. Então Deus quer que você e eu estejamos nele arraigado. Não, mas o demônio entra, não pode, porque a casa está ocupada. Diga, a casa está ocupada. A casa está ocupada. Não tem esse negócio, ele está à porta e bate. Não bate nada, ele já está dentro, irmão. Ele não pode estar batendo na porta da igreja. Esse negócio lá do João lá, não está muito certo. Quem não pode estar batendo na porta da igreja, né? Por quê? Porque ele já está dentro. Diga, ele está dentro. Ele está arraigado. Ele está no meu coração. Pela fé. Estando-vos arraigados. O que mais? Olha a oração. Alicerçado, o teu alicerce tem que ser o amor está ligado ao perdão, o amor está ligado à misericórdia, à compaixão, o desejo de ajudar o próximo. Estava ontem, eu e minha esposa, tem que contar isso, né? Estávamos indo para levar o nosso neto lá para casa lá da outra avó, lá na Paciência. Minha filha foi trabalhar, ficou lá em casa, aí viemos trazer o menino em Paciência. Entregamos para a vovó dele. Aí na volta, vim pela Dutra, a Dutra ali a gente vem a 90, 100, e daqui a pouco me rasga o meu pneu. Lá na Dutra não, na Brasil, na Avenida Brasil. Jesus, sabe, Deus não permitiu que o carro se sacudisse nem nada, eu segurei, sabe, encostamos, sabe que ali tem uns pedaços hiper deserto, né? Aí graças a Deus eu olhei assim um monte de caminhão parado, encostei assim mais ou menos. Aí parei nunca troquei um pneu, 5 anos que eu estou com o carro, nunca troquei um pneu. Porque só furou uma vez, furou aqui, aí o irmão trocou para mim. Eu não sabia nem colocar o macaco. Eu coloquei o macaco de cabeça para baixo. Aí levantei o carro antes de afrouxar a roda. Aí não afrouxava a roda. Eu já estava com dor na coluna, piorou mais ainda. Eu falei, meu Deus, me socorre, anjo. Aí eu olhei para os caminhoneiros e falei, é lá que vai vir o meu socorro. Fui lá no caminhoneiro e falei,
vocês podem me ajudar? Você pode me ajudar? Ele falou, meu pneu furou e eu não sei trocar o pneu. Não tenho força para arrancar o pneu. O rapaz veio rapidinho, tirou, trocou o pneu, sabe? Sabe que eu vejo isso, mano? Eu vejo Deus agindo, eu vejo a cobertura de Deus, o bem, sabe? Deus provendo o que eu precisava. O que eu precisava era de alguém forte para tocar o pneu, e Deus colocou lá uma pessoa. Eu perguntei, quanto que eu te devo? Ele falou assim, nada, não me deve nada. Vamos dar um aplauso ao nosso Senhor, irmão. Eu já dei graças a Deus. Você sabe quando um pneu rasga, estoura? Ele disse, não rasgou, porque eu pedi para um cidadão calibrar o meu pneu, o cara botou 38 num pneu, 34 no outro, sabe? Eu saí assim. Podia morrer o carro, podia acontecer um acidente, né? Mas Deus me poupou, a mim e minha família, graças a Deus. Você dá graças a Deus? Amém. 18. A fim de poderdes, olha a oração, a fim de poderdes compreender. Quando você está arraigado, alicerçado em Deus, aí ele diz, a fim de poderdes compreender, o que? Com todos os santos, todos, você tem que compreender, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade. É isso que Deus quer que você compreenda. Qual é a altura, qual é a profundidade, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Você tem que conhecer isto, irmão. Isto é para nós. Deus é infinito. Deus me cobre, Deus me guarda, Deus me protege, os anjos estão comigo, mal nenhum, eu estou guardado, mesmo que eu esteja vivendo um momento difícil, mas eu vou passar por isto, porque Deus está comigo. Eu tenho que compreender isto de Deus, eu tenho que compreender. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais, olha a oração de Paulo, para que vocês sejais tomados de quê? De quê? De toda a plenitude, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você sabe que é plenitude de Deus? Que vocês sejam tomados, que a igreja seja tomada de todo o poder que tem em Deus. Irmão, você está entendendo o que Deus quer fazer com a igreja dele? Uma igreja humana, experimentar o espiritual. Porque na realidade nós somos seres espirituais que estamos tendo aqui na terra experiências humanas. Nós não somos humanos tendo experiências espirituais, nós somos espirituais. Estamos aqui tentando nos adequar aqui essas experiências humanas que é ruim demais. Por isso que nós temos que viver a profundidade, a largura e o comprimento, e conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, que nós sejamos tomados de toda a plenitude. 20. Ora, aquele que é poderoso para, olha a oração de Paulo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. O poder, mãe, você não é um crentinho, você não é um miserável, você não é um verme, você não é um indigno. A Bíblia diz que o poder de Deus opera em nós e através de nós. Ele flui de Deus para nós e de nós para as outras pessoas. Aleluia! Olha o que Paulo, ele diz, olha aqui, ó, sejais fortalecidos com poder. A oração, que vocês sejam fortalecidos com poder. Se fortaleça no poder. Se fortaleça no poder. Porque quando vier um pensamento da carne,
Se você usar o outro pensamento da carne, não vai rebater. Mas se você usar o poder de Deus, vai neutralizar o pensamento. Por isso que Paulo falou, a nossa luta, as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em quem? Em Deus. As armas que nós temos que usar, elas vêm de Deus. Paulo disse que Ele é poderoso e Ele opera em nós. Então, ele disse, nessa segunda oração, a igreja dos Efésios, de Éfeso, que sejais fortalecido com poder. Segundo, que assim habite Cristo no vosso coração. Você tem Cristo no teu coração, irmão? Quem tem Cristo no coração não teme a morte, não tem medo de ameaça, não tem medo de macumba. Quantos crentes me ligam, dizem, pastor, minha vida está acabada, desde o dia que uma vizinha passou a morar lá perto de mim, ela me colocou um olho grande, acabou com tudo, acabou com o meu casamento, acabou com a minha família. Como pode? Alguém que foi revestido de uma autoridade, de um poder, alguém que tem o Espírito Santo na sua vida, Deus permitir que uma macumba, que um olho grande, que alguém que te desejou mal, pastora, me desejou mal, e por isso que a minha vida parou, tua vida parou, porque você não tem Jesus. Se você tiver Jesus, mesmo com luta, você vai seguir em frente, você vai caminhar, porque Paulo falou, eu me esqueço do que passou e avanço para as coisas que estão diante de mim, e prossigo para o alvo. Você tem que ter um alvo. Então ele orou, Cristo habitasse, estando-vos arraigados, quer dizer, enraizados, permanentes, radicados. Essa palavra arraigado quer dizer enraizado. Você vê uma árvore, o vento sopra, fininha, bichinha, mas tem uma raiz, a raiz da árvore é profunda. Então, se você é de Deus, você não está a tua vida não está em cima da areia, tua vida está na rocha que é Jesus. Tu está firme em Jesus. Não fica pensando que alguém vai te derrubar, que alguma situação vai acabar contigo. Não vai acabar. Se Deus te chamou para você ser um honrado por Ele, Ele vai te honrar em nome de Jesus. Arraigado, enraizado, permanente, radicado. Quarto, estando alicerçados em amor, ou seja, alicerçado quer dizer o fundamento, fundado, fundamentado, consolidado. Alicerçado quer dizer, o alicerce é a base da estrutura. Então, Paulo falou, eu lanço o fundamento, Cristo. Se a tua vida está sob Jesus, nada te derruba. Mas se tua vida estiver numa religião, sabe, num pastor, eu só vim aqui porque o irmão toca, no dia que o irmão não tocar mais, eu não volto mais aqui, você está frito. Se o pastor não estiver pregando, sabe, eu não vou, está frito. Paulo falou, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro Inácio? Quem é Marco? Quem é Cláudio? Quem é Maria? Quem é? Quem é? Servos do Deus vivo, empregado do Deus vivo. Vamos aqui para mais uma oração, mas agora na igreja dos Filipenses. Estamos aprendendo como orar, como Paulo ensinou a orar. Como é que Paulo orava, né? Filipenses 1, e vamos partindo aqui para os finais. 1:3. Diz assim a Bíblia, 1:3, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Eu me lembro de alguém, puxa, aquela irmã fez isso na obra de Deus, puxa, eu dou graças a Deus, porque aquele irmão socorreu, eu dou graças a Deus. Então Paulo falou, dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria. Até a súplica de Paulo era uma súplica com alegria, fazendo sempre com alegria. O que ele fazia com alegria?
Olha o que ele fazia com alegria. Fazendo sempre com alegria o quê? O que, irmãos? Ali, ó. Olha o que é aquilo ali? Súplicas. Você já viu alguém fazer súplicas com alegria? Só Paulo ensina uma oração correta. Você não tem que fazer súplica. Ai, meu Deus, meu Deus. Nada disso. É com alegria. Olha lá. Fazendo sempre com alegria súplicas. Súplicas. Por quem? Por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Eu louvo a Deus que vocês cooperam, irmãos, com dinheiro, com sua vida, com a sua presença, com o seu testemunho, com a sua família. Se você der testemunho com a sua família chega à verdade. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio, desde o primeiro dia até agora, vocês estão cooperando, não pararam não, não desviaram não. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele começou, ele vai terminar, irmãos. Ele não cura pela metade, ele não tira um pedaço do caroço, ele tira o caroço inteiro. Ele não tira a inflamação um pedacinho, ele tira toda. Ele não tira um pouquinho da dor, ele tira toda, irmãos. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, prisão, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Passa. Pois a minha testemunha é Deus. Pois a minha testemunha é quem? É Deus que tem que ser tua testemunha. Olha, eu juro por Deus, não precisa jurar. Pastor, estou falando a verdade. Não precisa, tua testemunha é Deus. Pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. Ele falou, Deus sabe a saudade que eu tenho de vocês. Na terna misericórdia de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor diminua cada vez mais. É que faço o quê? Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Para quê, irmão? Olha isso, é lindo agora, olha, vamos ler juntos. Para aprovardes as coisas excelentes. Então, você tem que aprovar aquilo que é excelente, não o que é relaxado, é o que é excelente. Para aprovardes as coisas excelentes, e sedes sinceros, inculpáveis, para o dia de Cristo, a volta, né? Cheio do fruto de justiça, o qual, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, olha a oração do homem de Deus, versículo 9, 10, para aprovardes as coisas excelentes. Então Paulo falou, a minha oração é que vocês aprovem as coisas excelentes. O que não é de Deus, reprove. Pastor, se eu reprovar, o senhor sabe que vou ter problema. É isso que Deus quer. Jesus falou, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Você quer espada? Você é luz, o outro é treva. Você não vai virar treva porque você quer ficar bem com a treva. Você tem que defender o reino do Filho do seu amor, o qual você vive. Assim disse o Espírito, porque esta é a vontade do Espírito para esta congregação. Amém. Amém e amém.